A graça e a paz, meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para dar início ao nosso culto de oração. E nesse momento eu convido você para nós estarmos orando, dando início ao nosso culto nesta noite. Maravilhoso Deus, Santo e Eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui, Deus, em Tua presença, para te honrar, para te louvar, para orar, Deus, a Ti e te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia, por tudo que passamos, ó Deus, pelas dificuldades e pelas vitórias, ó Pai. Abençoe este trabalho que será feito neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos estar lendo o Salmo de número 126. Salmo de número 126, versículos de 1 até o versículo 3, que diz: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós devemos nos alegrar. E com essa alegria no Senhor, eu quero convidar o nosso ministério de louvor para estar nos elevando ao Senhor em espírito de adoração. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos estar louvando nessa noite, ouvindo top em mim de novo. Essa certeza que nós precisamos ter no Senhor, de que tudo novo se faz. Quando as circunstâncias às vezes nos provam, a gente se desanima, mas nós possamos buscar no Senhor esse toque, esse novo. Vamos louvar. Yeah.
primeira igreja batista em Cabrobó, da igreja batista em Fazenda Bananeira, assim como os irmãos da congregação de nossa igreja na cidade de Orocó, assim como muitos irmãos e amigos de outras denominações de nossa cidade que estão compartilhando conosco esse momento de reflexão, até mesmo de cidades circunvizinhas, que nós agradecemos de todo o coração em estarmos tendo esse grato privilégio de podermos compartilhar com cada dia com mais irmãos desse momento de reflexão. Meus irmãos, nós gostaríamos de inicialmente compartilharmos com os irmãos de nossa visão quanto a esses dias de quarentena. Primeiro, fazer saber de que não acreditamos de que Deus, de forma de castigo, com o seu pesar, com a sua mão pesada, tem lançado esse mal sobre o mundo. Não acreditamos nisso, mas cremos sim de que, embora tudo isso esteja acontecendo pela vontade permissiva de Deus, Ele há de lançar mão de tudo que estamos vivendo para que possamos aprender e nos desenvolver como homens e mulheres de Deus. Assim como Deus fez ao longo da história de seu povo em Israel, nós temos a certeza de que tudo que nós estamos vivenciando há de ser utilizado por Ele para o nosso crescimento como igreja, como um todo, como sociedade, como humanidade, para que nós possamos em tudo nos fazermos compreender de nossa necessidade de comunhão, de união entre os povos, de igualdade e tudo mais que esse momento de reflexão tem propiciado a todos, posso dizer, do planeta, estão aprendendo. Meus irmãos, gostaríamos de compartilhar com os irmãos hoje o Salmo de número 125, um dos salmos que nós já tivemos oportunidade de falar anteriormente, de que trata-se de um salmo de romagem. E o que seria o salmo de romagem? Já falamos sobre isso. Os salmos de romagem, eles eram escritos no propósito de contar a história daqueles que saíam de suas casas e que saíam cantando louvores, que saíam salmodiando nesse saltério, nesse cântico chamado Salmos, hoje com esse reconhecimento teológico de se tratarem de salmos de romagem. O que era especificamente? Eram cânticos, poesias de alegria, de louvor, de confissão de fé, de propagação do caráter do homem de Deus, do homem segundo o coração de Deus. Caminhavam até Jerusalém cantando esses salmos e contemplando toda Israel e tudo que Deus fizera àquele povo e o que faz até hoje. Vamos fazer a leitura? O Salmo de número 125, onde nós encontramos o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, fica conosco e nos alimenta com a porção da Tua palavra, e que sejamos, ó Deus, utilizados por Ti como meros vasos sob Tuas mãos, para que mais e mais de Ti seja propagado e que essa palavra encontre espaço vivo e relevante em nossas vidas. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tentar compartilhar agora do que de fato está sendo expresso, o que é que está havendo, qual o contexto em que nós estamos percebendo na vida do autor do texto. Primeiro, nós gostaríamos de fazer saber de que o Salmo de número 125, ele não tem uma autoria definida. Pela confecção do texto, acredito eu, muito provavelmente, não deva ter sido escrito por Davi,
mas por alguém que compartilhava da alegria e da certeza que era chegar até Jerusalém. Para que nós possamos compreender, gostaríamos de tentar contextualizar o local, ou seja, fazer um contexto geográfico do que é que acontece quando se chega até Jerusalém. Já tivemos oportunidade de compartilhar com os irmãos que, graças a Deus, nós estivemos ali em Jerusalém, vivenciamos essa experiência de compartilharmos do caminhar até Jerusalém, e alguns elementos aqui são imprescindíveis para que a gente possa compreender. O primeiro deles é que Jerusalém é uma cidade construída sobre uma parte alta, sobre uma parte elevada, mas não tão alta quanto as elevações que circundam a cidade de Jerusalém. Já tivemos a oportunidade de falar diversas vezes sobre isso, de que quem fica no monte chamado Monte das Oliveiras tem uma oportunidade de perceber de que o Monte das Oliveiras é bem mais alto do que a cidade de Jerusalém, e que a cidade de Jerusalém, embora também esteja construída sobre um elevado, ela tem, através dos seus montes que circunvizinham, a possibilidade de, quando nós subimos até esses montes, identificarmos a cidade, observarmos os muros, observar os portões, observar o muro das lamentações, observar, enfim, toda Jerusalém. Muito provavelmente, o que acontece? O salmista, ele está chegando, caminhando até Jerusalém, e na sua imagem, creio, gosto de viajar nessa interpretação, na imagem mental que ele tem ao se aproximar, ele sabe de que Jerusalém receberia essa presença do Monte Sião, dos montes que circundavam ao redor da cidade, do monte onde fica edificada a cidade de Jerusalém, e que ele vai nos trazer uma imagem de alguém que tem uma dificuldade para subir um grande monte, um elevado, e que quando chega ao seu cume consegue enxergar a cidade de Jerusalém. E eu posso imaginar isso com a alegria de hoje, porque quando nós lá estamos, temos essa dificuldade também de participarmos, de andar até esse elevado e de lá observarmos. E como nós já citamos, quem está no Monte das Oliveiras tem a oportunidade de ficar de frente para o portão principal de Jerusalém e ver toda a cidade, uma vez que ela é construída sobre um elevado. Então, muito provavelmente, é essa visão de que o salmista está trazendo, de que alguém que está percebendo a construção da cidade rodeada sobre montes e uma cidade também edificada sobre um monte. Vamos compartilhar? Diz o versículo primeiro: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui é uma confissão de fé, e até mesmo, como nós gostamos de falar, de que a própria linguagem bíblica, as expressões bíblicas, ela tem essa capacidade de nos colocarem sob um confronto, para que nós reflitamos sobre a nossa própria visão, a nossa própria confissão de fé. O salmista simplesmente diz: os que confiam, não todos, mas os que confiam. É muito destacável essa colocação, os que confiam. Então não são todos, e não é qualquer confiança, é aquele que verdadeiramente confia no Senhor. Então diz o salmista: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que o salmista está dizendo aqui? Aqueles que de fato confiam no Senhor verdadeiramente são como a estrutura de um monte, de que tem toda a sua história, de que tem toda a sua existência, mas que não se abala. Um monte que está sendo aqui verificado não é algo que nós temos a oportunidade de vê-lo e imaginar: será que amanhã ele vai estar aqui? Quem tem a oportunidade de ir até a cidade de Natal vai encontrar as dunas, uma cidade chamada Genipabu. As dunas de Genipabu acontece algo maravilhoso. As dunas são muito altas, assemelham-se a montes, onde o vento influencia tanto, é tão intenso,
de que aqueles montes você pode ver numa certa altura, num determinado local, e daqui a pouco aquela areia viaja, ela com o vento e vai para um outro local, daqui a pouco o que você viu mudou o relevo, mudou a visão, ou seja, é sobre a areia, não é um monte firme. O que o salmista quer nos dizer? Os que confiam no Senhor, os que confiam verdadeiramente no Senhor, são como o monte Sião, ou seja, é como um monte alicerçado, um monte que todas as vezes, geração a geração, quando você abre a sua porta, ele está ali. Quem é da cidade, quem é da Fazenda Bananeiras, sabe exatamente o que é que eu estou dizendo. Irmãos e irmãs, nosso coração que estão ali, e sabem o que é a Serra da Bananeira, de que geração a geração, infância, casamento, namoro, tudo circunda a história da Fazenda Bananeira, daquela comunidade. No entanto, toda a história tem algo em comum, a Serra da Bananeira. Ou seja, tudo o que se conta, todas as histórias, elas se permeiam com o tempo, mas a Serra da Bananeira continua ali, intacta, o que nós chamamos incólume, o que nós podemos chamar de nossa Sião, a nossa referência. O que o salmista quer nos dizer, assim como aquela Serra da Bananeira, assim como aquela estrutura de pedra, de areia, de barro, aquela estrutura permanece até hoje, e todas as vezes que nós abrimos a porta, e a noite, a chuva e o vento, nós sabemos que passa a tempestade, passa a chuva, passam os ventos, mas quando eu abrir a porta, lá está o monte, a Serra da Bananeira. Assim é o monte de Sião, assim é o homem e a mulher segundo a palavra de Deus, assim é aquele que depende de Deus, assim é aquele que verdadeiramente confia no Senhor. Vamos ler mais uma vez para termos uma melhor interpretação. Os que confiam no Senhor, não são todos, mas os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala. Logo, aquele que confia não se abala, é alicerçado, enraizado, ele sabe de que tudo pode passar, mas ele haverá de permanecer. Que não se abala, firme para sempre. Passará a chuva, a tribulação, o vírus, passarão os dias de quarentena, passarão os dias de desemprego, os dias de dor, os dias de dificuldade, de tribulação, mas os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas tem a sua fé permanente e que há de prevalecer para sempre. Todas as vezes em que esse homem ou mulher abre as suas portas, enxerga o monte Sião, enxerga na sua vida a certeza da sua fé, a confiança no Deus vivo. Diz o versículo 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. É uma outra confissão de fé, é um compartilhamento de fé. Os que verdadeiramente confiam no Senhor, eles vão enxergar suas vidas assim como Jerusalém. Recordem-se da imagem que nós trouxemos. Jerusalém, uma cidade edificada sobre um monte e rodeada por outros montes. Assim é o homem e a mulher que confia no Senhor. Assim é aquele que verdadeiramente confia no Senhor, que tem a sua fé inabalável. O tempo todo ele tem a certeza de que Deus estará ao seu derredor, como um vigia permanente, como aquele que não há de pestanejar, como aquele que não há de cochilar, como aquele que não dorme, porque assim como o monte Sião, assim como os montes que rodeiam Jerusalém, Deus é eterno, Deus é aquele que não cansa, Deus é aquele que supera o vento, a tempestade, o tempo, e está ali sobre a guarda de Jerusalém. Que palavra maravilhosa! Assim é o verdadeiro homem e mulher de Deus, aquele que confia no Senhor, que não tem uma fé abalável por dificuldades, por tribulação,
mas aqueles que têm a certeza que pode vir o que vier, o monte Sião estará ao meu derredor, o Senhor estará ao nosso derredor, é o que diz o salmista. Que palavra maravilhosa! Imagine você saindo de uma das cidades circunvizinhas de Jerusalém, podemos até dizer, uma viagem que nós fizemos de Cafarnaum até Jerusalém, que não é um trecho tão distante. Imagine que é você sair ali de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, e você caminhar até Jerusalém. E quando tem aquele momento em que você vai ter a dificuldade de subir o monte, quando você enxerga a grande e maravilhosa cidade de Jerusalém. Assim é o verdadeiro homem e mulher de Deus, rodeado o tempo todo pelo anjo do Senhor, pelo exército do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem. Assim é a Jerusalém da nossa vida, da nossa alma. Aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor têm a certeza de que estão circundados, protegidos 24 horas pelo anjo do Senhor, pela autoridade do Senhor, que assim como um monte que não descansa e que dura para sempre, essa é a visão, a certeza que nós devemos ter, de que Deus, apesar de tudo que eu esteja vivendo, Ele supera e está a nos rodear. O versículo 3 nos diz o seguinte: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. O cetro é aquele instrumento, um segmento de madeira, de ouro, que seria aproximadamente uns 40 centímetros, 50 centímetros. O cetro, ele traz a imagem de autoridade. O cetro, ele é aquele objeto que o rei traz à mão para que se possa identificar a autoridade daquele que tem o cetro. Curiosamente, nós vemos algumas expressões na Bíblia de que nos falam fartamente hoje, e essa é uma delas. Essa certamente é. O cetro, essa autoridade, essa posição, ela é percebida hoje em diversas formas, assim como na época de Jerusalém. Mas, embora represente toda essa autoridade, todo esse poder, creio, uma coisa curiosa acontece. Diz o texto: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Por mais que se queira se envaidecer de alguma posição social, alguma posição política, uma posição econômica, cultural, por mais que se queira se exortar por um cargo, por uma boa música, uma boa voz, por mais que queira alguém querer se exortar por conta disso, diz a palavra de Deus, isso tudo não haverá de prevalecer diante dos justos. Porque aquele que verdadeiramente é justo, ele não tem o cetro sob sua mão, ele tem a palavra, ele tem a certeza de que está sendo protegido não por uma autoridade efêmera, mortal, limitada de um cetro, mas a certeza de que assim como o monte Sião circunda a cidade de Jerusalém, assim também é aqueles que são justos. E o que diz o salmista? Creiam, até hoje é do mesmo jeito. Nenhum poder, nenhum cetro, nenhuma demonstração de autoridade haverá de prevalecer diante daqueles que confiam no Senhor, como o monte de Sião ao seu redor, ao redor de Jerusalém. Aqueles que têm a sua fé inabalável, não haverá cetro que prevaleça sobre o justo, é o que a palavra nos diz. Vamos tentar ler mais uma vez o versículo 3: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Vamos ler mais uma vez? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que é que o Senhor está nos dizendo, meus irmãos? Creiam, por mais que a gente viva na igreja, que a gente ouça da palavra, por mais conhecimento que nós tenhamos,
os cetros, as autoridades, o poder sempre será oferecido. A autoridade do cetro, ela continua sendo para nós oferecida. Vamos tentar lembrar o que aconteceu com Jesus em seus 40 dias de jejum. Vamos ver o que acontece quando Jesus está ali. Satanás, ele simplesmente lança a mão de se aproximar de Jesus, não quando ele começou os seus dias de jejum, mas logo quando Jesus já estava bastante debilitado. E uma das coisas que Satanás oferece a Jesus é: prostre-te diante de mim e eu vou te dar todo esse planeta, vou lhe dar tudo que você está enxergando. Mas Jesus disse simplesmente: não, isso não me seduz, meu Pai é dono de todas as coisas. Esse foi um cetro que Satanás tentou entregar a Jesus, tentou oferecer-lhe, um cetro efêmero, um cetro falso, mentiroso, hipócrita, covarde, injusto, mas que Jesus simplesmente reagiu e disse: não. Assim como Jesus, o salmista nos está mais uma vez lembrando: olhe, haverá dia em que os cetros do poder também nos serão apresentados, também nos serão ofertados. Quantas vezes nós vamos, ou melhor, o mal vai tentar nos seduzir, nos oferecendo cetros de pecado, de uma uma falsa autoridade, mas que o Senhor simplesmente diz: aqueles que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, que não se abalam. E aqueles que confiam no Senhor, por não se abalarem, tenham a certeza de que os justos não trarão para estes cetros e que eles acolham, que eles o recebam. Não será seduzido por cetro, por poder algum, aquele que verdadeiramente confia no Senhor. Hoje, meus irmãos, creio, nós vamos ter o tempo todo grandes oportunidades. Eu, nos meus 57 anos de vida, me recordo de grandes oportunidades, de muitos cetros que foram oferecidos. Em meus 29 anos de polícia, quantas vezes nos foram também oferecidos cetros de poder? E muitos outros colegas, muitos outros amigos que, por não terem essa comunhão com Deus, essa aproximação dos montes de Sião, simplesmente acolheram o cetro, lançaram a mão dele. Alguns foram expulsos, outros estão presos e outros tiveram a sua vida ceifada de forma abrupta. Quantos em outras funções, em outras atividades, também receberam ofertas dos ímpios para que nós tenhamos cetros? Creio, o verdadeiro homem do Senhor, ele sabe distinguir exatamente quando está sendo seduzido por um cetro de injustiça. Vamos ler mais uma vez o versículo para que a gente possa gravar? O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Primeiro, o cetro não tem prevalência sobre a vida do justo. Primeiro, o cetro do ímpio não prevalece diante do justo. Segundo, o cetro do ímpio não será acolhido, recebido pelo justo. Vamos ler o versículo 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. É curioso de que a estratégia bíblica, a didática bíblica, ela tem toda uma estrutura que vai de Gênesis até Apocalipse e segue o mesmo ritmo. Primeiro um confronto,
para que cada um possa refletir individualmente e não querer simplesmente entender o outro, não querer só apontar o outro, como nós já dissemos várias vezes, mas aqueles que querem se permitir analisar a si mesmo, esse confronto íntimo, esse confronto pessoal do eu, é promovido pela palavra de Deus o tempo todo. E o que nós vemos aqui, mais uma vez isso, essa reflexão, será que de fato eu sou como o Monte Sião, que não me abalo, mas eu permaneço para sempre? Será que a minha fé é inabalável? Ou será que eu tenho permitido ser fraco? Será que de fato eu tenho já a convicção de que a minha fé me dá a certeza de que o Senhor está ao meu derredor? Assim como o Monte Sião está a rodear a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, os portões de Jerusalém. Será que na minha vida eu já posso afirmar que eu tenho certeza de que, por pior que eu esteja vivendo, eu tenho a certeza, a convicção de que o justo e a sua iniquidade não prevalecerão diante de mim? Será de que esse cetro do justo que me foi ofertado, será que eu tenho a certeza de que de fato eu também não lancei mão dele? Será que eu tenho todas essas convicções? E agora o autor do texto, o salmista, simplesmente nos leva a um momento de conversa com Deus. Agora ele ora a Deus e diz o seguinte no versículo 4: faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Bons e retos de coração. A oração do justo, a oração do salmista, daquele que está compartilhando, refletindo sobre sua vida, sobre sua relação com Deus, ela simplesmente agora chega a esse ponto de dizer: Senhor, faze o bem aos justos do coração, aqueles que são fiéis, aqueles que são retos, aqueles que sabem separar o trigo e o joio, aqueles que sabem que são trigo, aqueles que sabem que são do Senhor e que têm a certeza de que o Senhor está ao seu derredor com a sua grande divina proteção. O que o salmista quer dizer nesse momento é simplesmente: Senhor, abençoa os justos, porque somos injustiçados, mas essa injustiça não haverá de prevalecer para sempre. A reflexão aqui é daqueles que, vamos lembrar mais uma vez, eles estão viajando até Jerusalém, até o momento de culto ali em Jerusalém, o momento de louvor, de adoração na presença do templo, a estarem ali levando suas ofertas, levando seus sacrifícios, suas famílias. Durante esse caminho, simplesmente eles diziam, depois de todo esse confronto pessoal, interno, ele agora simplesmente clama: Senhor, versículo 4, faze o bem aos bons e retos de coração. Quem são os bons e retos de coração? Os justos. Os justos. Faze o bem aos teus justos, aqueles que se mantêm sem a sua relação, sem a influência, sem se permitir ser alcançado pela maldade e pela astúcia dos injustos, aqueles que resistem ao oferecimento dos cetros, os cetros que têm destruído tantas famílias, os cetros que destruem pastores, destroem igrejas, os cetros que destroem amizades, os cetros, as ofertas de poder que infelizmente ainda permeiam a história da humanidade, trazendo homens de Deus ao caos. O versículo 5, ele nos diz o seguinte: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los o Senhor juntamente com os malfeitores. O texto, inicialmente, ele nos fala no versículo 4: abençoa, Senhor, aqueles que prevalecem,
Abençoa, Senhor, aqueles que resistem. Abençoa, Senhor, aqueles que confiam, aqueles que prevalecem diante das ofertas do mal. Abençoa, Senhor, aqueles que são retos e puros de coração, aqueles que Tu conheces o coração. Abençoa estes. Mas o texto também clama por justiça para aqueles que se desviam. É curioso observar de que o texto aqui está simplesmente dizendo: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, aqueles que vêm no caminho, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que têm o rótulo de cristão, aqueles que se dizem crentes, mas são apenas religiosos. A estes que se permitem desviar pelas sendas, pelas fendas, pelos caminhos, pelas armadilhas da própria natureza, creio, haverá justiça. Clama o salmista: sede justo com esses também, dando a ele o que eles merecem. Aqueles que lançaram mão do cetro, aqueles que foram influenciados, aqueles que não prevaleceram para sempre, aqueles que não tiveram a sua fé inabalável, aqueles que não confiaram plenamente, mas que foram seduzidos pelas ofertas do mal, pelos cetros de poder. A estes o texto diz: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Ou seja, assim como os ímpios serão castigados, também castiga, Senhor, aqueles que estiverem se desviando do seu caminho, aqueles que conhecem a Tua palavra, mas se afastam dela, aqueles que conhecem a Tua palavra, que pregam, que cantam, que dirigem, mas que estão simplesmente sendo influenciados ou seduzidos pelas ofertas de poder, pelos cetros de pecado. A estes que haja justiça. Encerra o texto simplesmente dizendo: paz sobre Israel, tranquilidade, serenidade. Eu queria encerrar essa noite dizendo, ou melhor, falando de uma expressão que nós temos usado em diversas outras reflexões. Os dias são maus, vigiai e orai. Os dias são maus, vigiai e orai. Os dias são maus, vigiai e orai. Tenhamos a certeza de que assim como Jerusalém continua lá, e tenho certeza, ela continua exatamente no mesmo lugar. O Monte das Oliveiras continua lá, numa parte bem mais alta do que Jerusalém. E de lá dá para se ver e imaginar Jesus caminhando e olhando para a cidade, para toda Jerusalém, e sabendo que Jerusalém iria ser o seu local de sacrifício, ia ser o seu local de injustiça. Os montes de Sião continuam lá, a circundar a cidade. Creiam, Deus continua sendo o mesmo e não haverá de mudar. O dia pode ser mau, mas aqueles que vigiarem e orarem vão ser protegidos por um Deus que, assim como a serra da bananeira, está lá. E todas as vezes que você abrir a porta, vai olhar para a serra e lembrar: Deus continua ao nosso derredor. Passarão as gerações e nossos filhos também estarão cantando e salmodiando a caminho de Jerusalém, e também terão ofertas de cetros, de ofertas de homens impuros, injustos, mas eles não vão receber, não vão acolher esses cetros de injustiça, porque
quê? Porque nossa oração, a nossa palavra, nosso testemunho continuará prevalecendo sobre a vida deles, porque assim diz a palavra: o dia é mau, vigiemos e oremos. Vamos orar? Santo, santo, santo e eterno Deus, maravilhoso, glorificado entre as nações seja o teu santo, divino e maravilhoso nome. Senhor, que mais e mais de nossa vida, Senhor, esteja em dias maus, sendo dias de vigília e oração. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, para que saibamos depender de Ti e buscar da Tua palavra. Perdoa nossas faltas. Pai, queremos Te suplicar, Senhor, sobre nossas gerações, tanto a atual como a geração futura, Senhor, porque o mal continuará oferecendo os seus cetros de poder, as suas ofertas impuras. Mas tem conosco, Senhor, para que saibamos perceber de que aquilo que Tu tem para nós é sempre o melhor. Nos abençoa, nos guarda, e que nesses dias de tribulação nós saibamos perceber de que assim como o monte Sião circunda a cidade de Jerusalém, Tu estás ao nosso redor, e que todos os dias, ao abrir os olhos, nós enxerguemos esse monte santo e poderoso e eterno sobre nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.